Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom Vamos dia, abrindo as. Paty. Achei que nem estavam aqui, porque eu estou vendo agora só o Tiago com a câmera aberta. Madalena agora. Bom dia, bom dia. Gente, mais 2 minutinhos a gente já inicia aqui o nosso treinamento, tá? Enquanto isso, eu vou pedindo para quem não abriu a câmera, abrir as suas câmeras, tá? Todos os treinamentos que nós estamos fazendo, estou pedindo, né, para que vocês abram para a gente conseguir ter essa troca mais próxima e também para que eu comece, como são muitas pessoas, a me familiarizar com o rostinho de cada um e associar com os nomes. Oi, Flor, bom dia, te vendo agora. Seu time tá aí Bom com dia, você? eu estou fazendo a unha agora, tá? Mas eu tô Ai, aqui. adoro. Gente, é isso. Treinamento online é para isso, para a gente conseguir fazer, não importa onde a gente esteja. Amei. Exatamente. Simone Tá, Rio mas eu tô Verde. horrorosa, tá? Ai, Eu que vou desligar a horrorosa, com esse câmera. cabelo maravilhoso. Simone Rio Verde, que bom que você está aqui. Não consegui ver o teu rostinho nos outros, mas agora você está aqui bem na minha frente. Simone arrasando aí nos conteúdos, aplicando as técnicas apresentadas nos módulos de treinamento digital. Parabéns, Simone. Não sei se tem mais alguém de Rio Verde aqui, mas não estou vendo ainda. Deixa eu só. Ai, tinha uma galerinha esperando aqui para entrar, gente. Tem algum supervisor aqui da coach? A Fernanda está aqui, Fer? Não estou vendo. Eu vou pedir um favor para vocês. Tem algum supervisor aqui? Bom dia, bom dia. Se tiver algum supervisor da coach, me dá um oi, por favor, que eu vou pedir um help de você, se a Fernanda também estiver por aqui, para que vá aceitando as Oi, pessoas que. Paty, eu não sou supervisora, mas estou por aqui já. Estou da Sim. coach. Precisa de alguma ajuda? Oi, quem? Quem está falando? Não estou É a vendo. Vicky. Oi, Vicky, tudo É a bem? Bom Vicky. dia. Tudo Vicky, bem? aparece para você aí quando as pessoas pedem a solicitação para entrar? Oi, desculpa, Paty, travou, não deu para ouvir. Aparece para você quando as pessoas pedem a solicitação para entrar? Não, não aparece. Ah, tá. Era essa ajuda que eu ia pedir, caso aparecesse, para ir aceitando as pessoas, porque senão eu vou ter que ficar interrompendo até todas entrarem. Como que a gente pode ver para aparecer? Deixa eu ver aqui. Eu te ajudo com isso. Não vou conseguir liberar por aqui, senão eu vou atrasar mais. Bom, eu vou ir aceitando aqui. Eu sei que tem bastante gente para entrar ainda, mas não, para não atrasar aí o nosso treinamento, vamos dar início, tá, pessoal? Primeiro, me confirme se vocês estão vendo a tela compartilhada em vermelho. Sim, Aparece? Estão vendo a tela? Estão me vendo junto também? só tô vendo a tela vermelha. Ah, não, vi você sim. Tá ótimo. Então a gente vai começar. Bom, gente, aqui é o nosso terceiro módulo. Ele finaliza a nossa primeira trilha de introdução às vendas digitais, tá? Vou explicar isso para vocês, porque é lógico que em 3 encontros, né, a gente não abordou aí todo o universo imenso que tem e que cada dia é uma atualização nova referente ao universo do digital. Então, aqui nesses 3 módulos, né, e aí finalizando com esse terceiro, na introdução, foi para a gente ter uma ideia e uma base sobre as oportunidades que nós temos, tá? Versus como colocar, considerando quem tem familiaridade, quem nunca testou, quem já testou e não deu certo e depois abandonou esse processo de interação e de vendas pelas redes sociais, tá? Então, aqui foi realmente para a gente ter um pouco mais de musculatura para começar.
Depois daqui, já contextualizando vocês, eu até reforcei com o pessoal a importância de vocês estarem atentos e assistindo todos os módulos, né? Principalmente esse de introdução, porque a partir daqui a gente vai começar agora com clínicas semanais mais enxutas, mais curtas, né? Vocês viram que os nossos módulos, os 3 primeiros, como esse, ficou ali entre torno de 45, 1 hora, né? Enfim, no máximo, mas o restante do que a gente vai fazer e desdobrar por aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, é muita oportunidade, assim como muita inovação, porque cada dia, cada mês surge uma nova forma de fazer acontecer nas redes sociais. Então, a gente vai ter esses encontros, que eu vou chamar de clínicas semanais sobre digital com vocês, só que ali entre 20 a 30 minutos, tá? Então, é bem importante vocês saberem aí dos próximos passos, que eu vou contextualizando, né, os temas, enfim, as datas dos encontros e como que vai ser, porque a ideia, e eu quero que isso fique muito claro para todo mundo, não é que a gente fique aqui ministrando um treinamento, disponibilizando o conteúdo para vocês, sem colocarmos em prática. Inclusive, eu já adianto que finalizando esse terceiro módulo, eu vou coletar de fato todos os vendedores e todos os gerentes que estiveram comigo presentes nesse terceiro módulo, e aí vale, né, porque daí eu vou pegar com os supervisores, quem assistiu ao vivo, mas quem não conseguiu assistir, mas poxa, Paty, eu consegui acompanhar depois, né, com meu supervisor, as gravações, então posso dizer que eu participei dos 3 módulos, e eu vou começar a mapear daqui em diante quem realmente está acompanhando toda a jornada do digital, porque nós vamos implementar de forma prática alguns exercícios e alguns projetos, tá? E as lojas que vão poder participar, inclusive, desses projetos, são somente aquelas que a gente entende que está ativa, participando do treinamento. E aí, gente, eu já adianto, as lojas que não estiverem ativas, o vendedor que estiver de fora, não estiver acompanhando, vai perder bastante, tá? Porque a gente vai desenvolver projetos muito legais aqui com vocês, que vai envolver corrida, que vai envolver premiação, que vai envolver venda, desenvolvimento, mas de fato a gente vai conseguir contemplar nesses projetos mais específicos somente quem de fato está engajado aí com os conteúdos, beleza? Iniciando aqui o nosso treinamento do módulo 3, fazendo aí uma conexão com o módulo 1 que a gente viu, né, mais sobre oportunidade, os insights. No segundo módulo, a gente fez uma introdução em relação à construção do perfil de vendedor, que vai ser uma ferramenta extremamente importante de a gente começar a colocar em prática de forma estruturada, que é os vendedores, que é os gerentes abrirem aí as suas contas profissionais para potencializarem as comunicações com os clientes, mas também para que as lojas aí, franquias que já têm seu Instagram, agora começa a fortalecer um trabalho um pouco mais estratégico, que a gente saia daquele viés postar por postar, daquela frase pela metade que eu falo, né, que quem não é visto não é lembrado, ótimo, às vezes a gente segue isso à risca, mas a gente precisa complementar essa frase que não adianta ser visto de qualquer forma, a gente precisa, vocês que trabalham com vendas, a gente sabe aí da logística, da dinâmica do varejo, da loja, trabalhar, a gente sempre vai trabalhar igual. Mas é muito diferente quando a gente trabalha com estratégia. E o meu papel aqui com vocês, gente, é realmente ajudá-los a construir aí uma jornada dentro do digital, enfim, mas falando de omnicanalidade também, né? Na loja física, com o coach em casa, com o fórum em casa, de uma forma que a gente tenha resultado. Porque o que cansa, e vocês vão concordar comigo aí, quem trabalha de varejo, vamos lembrar aí dezembro, né? Esses meses mais sazonais de alto fluxo, o que cansa não é a logística do varejo, o que cansa é trabalhar na logística do varejo e não ter resultado, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro, que foi uma abertura que eu não fiz nos outros 2 módulos, porque agora realmente a gente vai começar a colocar algumas coisas em prática e eu quero aí entender quem realmente está engajado para a gente conseguir ter resultado desses treinamentos, tá? Afinal, vocês estão parando aí 1 hora da manhã de vocês para estarem aqui comigo e para que faça sentido para mim e para vocês, a gente vai trabalhar muito em cima dessa dinâmica, tá? Com esse objetivo. Então, falando nesse terceiro módulo, qual que foi a minha preocupação, né? Quando eu pensei, vou trazer o conteúdo para eles, o que a gente precisa nessa fase? Uma vez que, por isso que eu falei da importância de acompanhar o módulo 1 e o módulo 2. Quem não assistiu, por favor, peça aos seus supervisores, né?
Eles aprenderam sobre as principais oportunidades. Muita gente, fiquei muito feliz com o feedback de vocês em relação ao que vocês trouxeram, né? Poxa, Paty, abriu a minha cabeça, porque a gente fica um pouco mais resistente mesmo, trabalhar no novo canal, uma vez que a gente está há anos trabalhando no único canal, e por muito tempo obtivemos bons resultados, né? Trabalhando só o cliente ali, um a um, pelo WhatsApp, né? Com as mensagens, na loja física, etc. Então, fiquei muito feliz aí com esse feedback, mas eu pensei como é que agora a gente pode, depois que a gente introduziu ali o perfil do vendedor, né? Como construir, com algumas dicas de conteúdo e tudo mais, como é que a gente pode fortalecer e pôr em prática isso com o mínimo de erro possível, tá? Por que que eu falo o mínimo de erro possível? A gente não vai, em rede social, se expor em tempo real, postar conteúdo, sempre vai ter ali algum erro, tá? Só que aqui a ideia foi a gente conseguir minimizar, porque quando se fala de construir um perfil de vendedor, trabalhar as redes sociais, interagir com os clientes, vender pelo canal digital, a gente precisa ter um cuidado que é como é que eu estou fazendo isso com a segurança de que, de fato, eu estou representando a marca onde eu escolhi trabalhar, né? Vocês aí, coach, fórum, não sei se hoje eu tenho aqui comigo alguém da Open, né, ou de outra marca. Se tiver, por favor, me dá um oi para eu saber quais marcas estão aqui, tá? Mas a ideia é que a gente agora consiga entender como é que eu vou fazer toda essa construção de conteúdo do meu perfil, as minhas próprias interações nas redes sociais. Deixa eu só aceitar aqui algumas pessoas. Nas redes sociais, de uma forma coerente. Coerente com quem? Com a marca e, lógico, sem passar por cima de mim mesmo, né? Porque a gente não é um robô, mas existe aí uma forma de a gente conseguir equilibrar o espaço onde eu estou, a marca, o DNA de onde eu estou, onde eu escolhi trabalhar. Eu sei que vocês são apaixonados aí, quem trabalha na coach é apaixonado por coach, né? Fora o pessoal extremamente apaixonado, tem um time aqui, eu sei, falo com propriedade porque eu vim da Fórum. Então, apaixonado, engajado com a marca onde a gente está, isso a gente já é. Agora, a gente precisa entender de forma estratégica como, de fato, me posicionar de uma forma que eu traga para as minhas clientes a minha essência, mas que eu não fuja do tom da marca também, tá? Então, começando aqui, não tem como a gente deixar de explorar as principais metas que a gente tem, né? Quando a gente fala de digital, do porquê estar presente nas redes sociais. Eu falei para vocês nos outros encontros, né? Quem esteve presente vai lembrar que venda, ela é basicamente repetição. Não existe venda, não existe sucesso em venda em repetição. Principalmente quando a gente fala de fidelização. Qual que é o melhor método hoje para eu fidelizar as minhas clientes? O melhor método é repetição de forma estratégica. E aí, quando a gente fala de forma estratégica, é sair daquele esforço onde muitos de vocês ainda fazem, que é aquele contato por WhatsApp com aquela cliente que comprou com vocês, que vocês têm a esperança de fidelizar, que tenta contato, que faz um pós-venda lindamente, mas que muitas vezes a gente vê não surgir efeito. Por quê? Porque a cliente não considerou o nosso atendimento, não ficou feliz? Não, não tem nada a ver com isso. É porque hoje, para a gente minimamente ter um espaço. Ficou sem áudio. Tá sem áudio. Ai, muito obrigada ao Anjo que avisou, porque eu ia ficar decorrendo aqui. Voltou? Voltou. Ótimo, obrigada. E que muitos de vocês fazem ali, né, a questão do pós-venda, mas ele vai hoje muito além do que uma boa mensagem. Ele precisa de uma estratégia de repetição, e a melhor estratégia hoje de repetição, de vocês estarem com frequência presente aí na mente dessas clientes, sem ser invasivo e de forma leve, é através das redes sociais, gente. E é um ambiente onde vocês começam a criar, né, até coloquei algumas palavras-chave aqui, um viés mais de expectativa, a realmente criar a memória, vínculo com essas clientes, a construir uma história de relacionamento, né, ali com elas por meio das redes sociais, e vocês vão entender um pouco disso aqui, tá? De novo, a ideia aqui é que a gente faça
faça uma jornada juntos com esses treinamentos, de forma que vocês tenham resultado. E eu vou bater nessa tecla. O que cansa não é o varejo, gente. O varejo, para quem gosta, quem se identificou com moda, é uma delícia, é apaixonante. Não é à toa que nós temos aqui gerentes e vendedores que estão há anos no varejo, que estão há anos na Fórum, que estão há anos na Coach. O que cansa é a gente trabalhar sem resultado. E a gente não está tendo resultado em muitas lojas, muitos vendedores, simplesmente porque o mercado mudou ou porque as coisas estão difíceis, tá? É porque falta em muito da nossa execução, e vocês, se forem revisar e olhando um pouco desses treinamentos, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estratégia e um pouco mais de consistência, tá? Então, para a gente emergir aí nesse universo, principalmente de criação de conteúdo, que vai ser uma das estratégias pelas quais vocês vão começar a potencializar esse relacionamento com as clientes de vocês, mas em nome da marca, que não seria diferente se vocês estivessem hoje em outra marca do mercado, vocês igual teriam que adaptar o discurso de vocês, a postura de vocês, todo o código de apresentação de vocês de acordo com o DNA da marca. Porque não adianta nada vocês entregarem aí toda a essência de vocês, né, o carisma de vocês nas redes sociais, mas o público-alvo da marca, né, onde vocês trabalham, não se identificar. Isso não gera retorno. Então, por isso, da gente entender a importância dessa coerência para começar certo, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês que quando a gente até olha assim, parece complexo e tudo mais, mas o meu papel aqui como treinadora é facilitar alguns conhecimentos e democratizar na prática para a gente trazer para o salão de vendas, tá? Então, quando a gente fala de brand, o que basicamente é brand? É a gente ter clareza e ter uma estratégia de como que a gente vai se fazer visto pelas nossas clientes, pelas nossas consumidoras. Como que as nossas clientes nos veem. No módulo 2, eu trouxe para vocês sobre a importância do marketing pessoal, né? De vocês construírem um pilar consistente e seguro, tendo mais clareza de como, de fato, as clientes veem vocês. Para que, se preciso for corrigir alguma estratégia, e ter mais clareza, né? Ah, minhas clientes não estão me respondendo, não estão se identificando comigo, eu não estou conseguindo gerar conexão, mas eu entendi que é porque as minhas clientes me veem assim. A minha postura, as minhas atitudes, o que eu tenho trazido proativamente para as minhas consumidoras, tem feito no meu atendimento elas me enxergarem assim. É muito mais fácil quando vocês têm essa clareza para se reposicionar, que o problema não é estar errado, o problema é não saber que está errado e não ter uma nova estratégia para movimentar. Então, aqui eu vou trazer para vocês hoje, só para a gente separar um pouco, né? Porque eu já ouvi de muitos vendedores, poxa, mas eu uso o digital, né? Eu faço a comunicação, né? Eu tenho a minha estratégia. A gente precisa entender que muitas vezes a gente confunde ferramenta com estratégia. O que é ferramenta? Hoje eu sei que muitas lojas, inclusive os Instagrams de franquias, porque eu sei que tem os gerentes aqui, que é a... Deixa eu só aceitar aqui mais uma pessoa. Eu sei que tem gerentes de franquias que cuidam aí dos Instagrams da loja e a gente confunde, né? Que a gente está fazendo a divulgação, eu até patrocino, Paty, os meus posts, etc. Eu acho que isso é estratégia. Isso não é estratégia, isso é ferramenta, gente. O que a gente precisa dominar aqui, muito mais do que a ferramenta, é a estratégia, o que eu estou levando de comunicação, que afinal é onde eu vou construir alguma história, alguma expectativa, alguma memória ou não com a minha cliente, tá? Então, quando a gente fala de construção de imagem, principalmente branding, a gente precisa ter em mente algumas considerações quando eu vou criar o conteúdo, né? Nome. Quem que é essa pessoa? Para quem que eu estou criando, né? Quem é que eu quero atingir? Eu falei no módulo 2 de a gente construir, porque eu vejo muitas lojas, né, seguindo um roteiro de postagem para simplesmente de divulgação do produto. Não se tem uma estratégia, por exemplo, se hoje eu vou falar para Maria, hoje eu quero construir uma jornada de conteúdo para todas as Marias da minha carteira. Quais são todas as Marias da minha carteira? As clientes que estão pela primeira vez aqui comigo, que compraram semana passada, que eu adicionei no meu Instagram, que eu sei que estão me acompanhando e está aqui esperando algum conteúdo para conseguir me entender melhor.
melhor, né? Quem são essas pessoas? Ah, é a Joana. Hoje eu vou criar conteúdo para todas as Joanas da minha carteira. Quem são as Joanas? São as clientes VIPs que estão comigo, que me acompanham nas redes sociais, então eu preciso criar um conteúdo coerente para ela, né? Quem que é essa pessoa? Qual que é a diferença de eu criar para Maria e para Joana, que está aqui, né? Uma pela primeira vez e a outra que é cliente VIP? Simplesmente o que vocês vão mostrar. Não adianta eu falar para Joana, por exemplo, que é a minha cliente VIP, hoje eu vou mostrar um conteúdo falando das principais bases de calça jeans. Isso é muito válido para Maria, que está pela primeira vez, que não conhece todas as bases. Para Joana, talvez faça sentido eu trazer mais um viés de novidade. Então, aqui é mais para a gente abrir a mente, quando a gente fala de começar a construir brand e autoridade, é em primeiro lugar, quando eu vou fazer um conteúdo, eu saber para quem eu estou fazendo, porque assim vocês conseguem ser mais específico, assim vocês conseguem entregar mais valor naquela mensagem e se conectar melhor. Se vocês se conectam melhor comigo, Maria, que estou pela primeira vez me apresentando os best-sellers da marca, né, através de um conteúdo, eu começo a dar mais valor. Eu entendo vocês como pessoas mais relevantes, que realmente conhecem o produto, que dominam a marca, que dominam as tendências, né? Estão me apresentando algo que faz sentido com o meu momento. Voz, tom de voz. A gente vê muito isso nas redes sociais, esse erro, esse equívoco, principalmente por conta do vício das trends, né? Naquele desespero de querer fazer um vídeo viralizar, um conteúdo viralizar, engajar a todo custo, a gente acaba confundindo o tom de voz da nossa marca e tentando encaixar no tom de voz de muitas tendências que a gente vê por aí, que hoje estão bombando e que amanhã não estão mais. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, saber o tom de voz da marca, né? No caso aí de vocês fórum, um tom de voz mais elegante, mais sofisticado, uma mulher extremamente cosmopolita, na coach, né? Um viés extremamente fashion, tendência. Qual que é o meu tom de voz, né? Então, a partir disso, eu começo a equilibrar, assistir os meus vídeos e entender, por exemplo, se uma determinada gíria faz sentido, se uma determinada trilha de música faz sentido com aquele público. Paty, faz sentido porque tá super em alta, olha os vídeos que estão viralizando, né, e tudo mais. E outra, esse é o meu jeito de falar. De novo, esse painel aqui, gente, é para explicar que não é sobre o nosso jeito de falar, é sobre a gente ser estratégico para começar a sair do cansaço do trabalho e do varejo, né, em vão, e começar a ter resultado. E um deles é vocês terem muito claro na cabeça de vocês como é que vocês vão fazer para se imergir na marca e ser praticamente um só. Entregar, sim, toda a autenticidade de vocês enquanto vendedor, gerente, cada loja tem ali aquela atmosfera, sua vibe, né, digamos assim, mas a gente não pode fugir da essência da marca. E aqui esse painel é extremamente importante porque sem isso a gente vai começar a desdobrar horrores de conteúdo, como muitas lojas já desdobram, mas quando a gente vai ver o porquê que eu não estou tendo resultado, que eu posto e eu não tenho engajamento, ou se eu tenho engajamento é totalmente desqualificado, é um engajamento que não é o meu público, que não compra, que eu não estou conseguindo evoluir, justamente porque a gente não entende essa estrutura aqui, tá? Identidade, vocês vendedores, né? Como que a gente construi uma identidade forte, né? Quando eu falo assim, eu sou autêntico. Autêntico por quê? Provavelmente as clientes de vocês conhecem vocês por algum tipo de traço, né? Seja o jeito de falar, seja porque você é um consultor que tem produções, apresenta produções de moda extremamente criativas, ou mais arrojada, ou mais clássica. Vocês têm um traço ali, né? Eu gosto dessa vendedora porque ela tem toda uma identidade voltada para uma pessoa mais calma, mais tranquila, eu me sinto mais à vontade, né? Ela me tira daquela aceleração da venda, ou não. Eu gosto da Patrícia porque ela tem um perfil agitado, tanto quanto eu, etc. Ela tem alguns traços que algumas clientes começam a se identificar por entender que tem códigos em comum, tá? Então, vocês terem noção que ajuda vocês, né, a verem como que eu sou visto, essas três aqui que eu coloquei é uma das formas, tá? Promessas, o que vocês garantem que conseguem entregar para as clientes de vocês. Infelizmente, eu sei, gente, que quando a gente se coloca ali no salão de vendas, principalmente falando para vocês vendedores que estão aqui comigo, tá? E para vocês gerentes, cabe vocês analisarem isso do time de vocês.
Quando eu falo de promessa, não é o que eu estou prometendo de forma literal para as minhas clientes, né? Mas é o que eu passo, de fato, de confiabilidade para as minhas clientes. Quando as minhas clientes compram de mim ou não compram, é porque ela entende que, de fato, de forma sem precisar dizer, eu vou entregar algo a mais. O que é isso algo a mais, né? É um pós-venda mais qualificado, não perguntando só como eu estou usando o meu produto, né? Às vezes é um pós-venda mais voltado para acompanhamento do uso do meu produto, né? O cuidado com o meu produto. Afinal, muitos clientes compram com vocês aí peças de valores, né? Com valor mais agregado e com preço maior também. Como que é esse acompanhamento? Como que é essa relação de confiabilidade, né? Se a cliente indicar alguém para vocês, será que ela tem confiança de indicar esse cliente? Ele vai ser atendido sem aquela pressão da venda, ela vai ser atendida de forma genuína, porque para eu indicar algum amigo, eu não quero que esse meu amigo seja induzido a levar um produto que não ficou bem. Então, eu confio nesse vendedor para fazer essa indicação, né? Personalidade de vocês, né? Que a gente aqui é basicamente uma correlação com a imagem pessoal de vocês versus a imagem pessoal da marca. Tudo isso, quando a gente fala de coach e fórum, a marca já tem nome, tom de voz, identidade, promessa, personalidade, a expectativa que os clientes têm em relação à marca, por exemplo, que é o mesmo que deveria ter em relação a vocês. Afinal, a gente está falando aqui de uma jornada no digital, mas a gente leva isso para todos os canais de construção de confiança, tá? E aí, quando a gente fala de construção de confiança, as nossas atitudes, a forma que a gente se posiciona, começa a gerar expectativa nas pessoas em relação a gente, sim, tá? Conexão emocional, qual que é a conexão emocional que você tem com o seu cliente? De novo, gente, não vamos gerar conexão emocional com as nossas clientes, que é um dos maiores fatores de venda, é o que mais faz lojas e vendedores bater meta, é o nível, a régua de conexão emocional que vocês têm com as clientes de vocês. E aí a gente não consegue isso somente com pós-venda pelo WhatsApp. E eu estou reforçando isso a todo momento, porque eu sei, e é o meu papel aqui com vocês, ajudar a quebrar todas as objeções possíveis, principalmente de vocês vendedores, que ainda entendem as redes sociais, o digital, como algo a mais, como um extra. Eu faço porque eu gosto, porque é o meu perfil, e eu não faço porque eu não gosto, porque não é o meu perfil. Gente, rede social, criação de conteúdo não é extra. Hoje é, como até eu falo em todos os atendimentos, né? É rotina de venda. É a mesma coisa de você chegar hoje na loja e não se anotar na vez. Não faz sentido nenhum, uma vez que esse é o teu principal propósito. Então, aqui é para a gente entender que todos esses pilares já era importante antes, quando a gente falava só de loja física, só de alguns canais, só que agora que o jogo realmente virou, ele só está mais difícil para quem não entendeu e não está praticando isso daqui. Quem entendeu e está praticando não mudou nada, porque algumas coisas no varejo são milenares. Pode vir novas ferramentas, como eu falei, né? Ferramenta diferente, estratégia. Pode vir novas ferramentas, novas tecnologias, novos tudo. Mas a base estratégica, muita dela, gente, é milenar, não vai mudar nunca, só vai mudar que a gente vai ter que fazer de uma forma diferente, tá? Reputação, a sua reputação perante os clientes. A gente sabe que o quão difícil é conquistar e fidelizar um consumidor, e o único errinho, né, o único desleixo ali, aquele dia que talvez a gente não estava tão bem, não estava tão legal, o quanto que a gente, infelizmente, começa a baixar a régua da nossa reputação. E quando se fala de rede social, gente, isso é muito mais fácil de acontecer, tá? Tanto de vocês construírem uma boa reputação, quanto do dia para a noite de vocês simplesmente deixarem lá embaixo, seja isso por qualquer coisa, tá? Às vezes até uma legenda mal construída, um erro de português, uma informação de moda que não está consistente com a realidade do mercado, enfim, é um espaço que realmente é para quem sabe o que está falando. Então, por isso que eu coloquei esse painel aqui para vocês, na parte direita, branding, para a gente entender muito essa parte estratégica, porque não adianta nada eu estimular vocês ir para as redes sociais, construir um perfil, se vocês não forem muito conscientes do espaço onde vocês estão indo, que ali é um canal poderoso para vocês construírem uma confiança, uma relação, uma carteira de cliente que nunca ninguém mais vai tirar de vocês. E eu falo isso porque eu vejo muitos vendedores de 5, 10, 15, 20 anos de mercado, que aí a gente senta numa mesa de feedback e pergunta assim: me passa uma listagem de todos os clientes que você fidelizou durante esses 10 anos de varejo.
a pessoa ela não tem. Porque ela não fidelizou? Não, às vezes ela fidelizou, ela teve bons clientes, mas como não tinha uma estratégia de concentração desses clientes no único lugar, e hoje é nas redes sociais, não está mais no caderninho que se perdeu, que é super válido, né? Como eu falei, são ferramentas. Não interessa se é caderno, se é Excel, se é na rede social. Só que hoje, com o volume de informação que vocês têm, a gente não consegue mais gerir da forma que a gente geria antes. E aí a gente vê vendedores que tinha tudo para ter uma carteira de clientes invejável e consistente, e não tem, porque mudou de uma loja para outra e no decorrer disso os clientes foram se perdendo, não tinha uma estratégia para continuar se comunicando com esses clientes. A sensação de muitos de vocês, eu tenho certeza que a cada loja que eu vou, é como se eu tivesse a primeira vez no varejo, porque eu não tenho um cliente para chamar. Ah, porque não se conecta com a marca? Não, não é isso. É porque realmente a gente não tem essa estratégia. E hoje vocês terem um Instagram centralizando os clientes de vocês, nutrindo com conteúdo certo, de valor, né? Levando todo esse carisma que vocês têm no salão de vendas para as redes sociais, é uma forma de vocês garantirem uma herança, que é o que eu falo, né? Os nossos clientes é uma herança que ninguém nos tira, tá? E para vocês gerentes que estão aqui, eu falei várias vezes, né, para alguns franqueados da Fórum, eu hoje jamais contrataria um vendedor que já não tem essa jornada construída nas redes sociais, porque hoje as nossas lojas não têm aquele fluxo, né, que a gente tinha anteriormente, não tem todas essas oportunidades de venda, assim, para todo mundo de forma igual. Então, a gente precisa hoje de vendedores que consigam gerar suas oportunidades de venda. E uma delas é ter uma estratégia de fidelização e recrutamento desses clientes, né? Centralizar eles ali para continuar conversando de forma mais homogênea através das redes sociais, tá? Então, isso aqui só para a gente ficar claro. E do lado esquerdo eu não vou nem entrar, porque já é o que muitos de vocês fazem, tá? Que é a parte da propaganda, publicidade, posta os posts ali, muitos patrocinam, fazem promoções e etc, tá? Que isso aqui é muito importante, sim, mas não funciona nada. Muita gente que gasta em patrocinado, inclusive, em conteúdo que não atinge os clientes ali como deveria atingir, que não traz ali a identidade da marca, não traz o que precisa trazer, tá? Então, até me estendi um pouco mais aqui nesse slide, gente, para que vocês consigam entender a importância disso, tá? Quem for criar o seu perfil de vendedor, quem for revisar aí, vocês gerentes, se tiver algum franqueado, no Instagram da loja de vocês e falar, cara, como é que eu posso agora em 2025 ganhar dinheiro com essa página? Afinal, os Instagrams aí de franquia, eu já tenho 3, 4, 8, 10 mil seguidores, se não for comprado, né, se for real, eu tenho aqui esses 2 mil seguidores reais, esses 1.000 seguidores reais, como é que eu posso agora, já que eu tenho essa base, vender por aqui também, né? Então, a ideia é que vocês entendam isso, e ali aquele painel foi para a gente começar certo. Eu até trouxe aqui de forma lúdica, trouxe a coach, depois vou trazer a fórum, para a gente entender um pouco, né? Quando a gente fala de o que a minha marca representa, né? Quem é a minha marca, qual que é a identidade, personalidade e tudo mais. Então, algumas palavras, quando a gente começa a lembrar de uma marca, é basicamente o que as nossas clientes têm em mente, né? No caso da coach ali, uma marca fashion, mas também casual, que me remete à versatilidade. É uma marca extremamente forte em relação à tendência. Então, quando eu lembro de tendência, quando eu falo de procurar as primeiras apostas, né, ali da estação, eu vou lembrar de coach. É uma marca sofisticada, é para dia, é para noite, então, né, porque a gente sabe que tem marcas que se posicionam com produtos mais para noite, então, lógico que se a cliente tem ali um evento noite, ela vai ir diretamente. Se ela tem evento dia, ela nem vai cogitar. No nosso caso, falando de coach, é uma marca versátil, moderna e tudo mais. Então, são palavras-chave que nos ajudam a entender como que a marca é vista pelas nossas clientes. E isso aqui, todas essas palavras-chave, é o que precisa nortear a criação de conteúdo de vocês. Não adianta eu ir lá e postar 30 dias de conteúdos, né? Por exemplo, de looks clássicos, que sim, nós temos esse produto, uma boa camisa branca, um bom jeans, nós temos, mas se a minha marca é reconhecida por ser uma marca fashion, que traz tendência em primeira mão, como é que eu não vou fazer uma trilha de apresentação para os meus clientes das principais tendências e de forma antecipada? Não é quando, por exemplo, igual a tendência do borro, né? Todo mundo já usou o borro, todo mundo já sabe o que é tendência, os clientes até compraram, daí agora que eu vou lembrar e eu vou fazer um conteúdo sobre borro. Não funciona assim nas redes sociais. E, de novo,
gera venda, bate meta, quem consegue antecipar essas informações, gente. E isso é fato. Quando vocês estão agora incluindo o conteúdo das tendências, a cliente ela já recebeu essa tendência, ela já entendeu e ela já comprou, o dinheiro dela já foi com outro vendedor com outra marca, tá? Então, aqui é só para a gente entender. Quando a gente fala de fórum, por exemplo, a fórum é extremamente conhecida por outros, né, qualidades também, alfaiataria e tudo mais, mas a gente sabe que quando a gente conversa com os nossos clientes, sempre vem ali a palavra-chave jeans, né? Jeans de qualidade. A verdadeira essência de jeanswear. Como é que eu não vou trazer, né, em todas as coleções, as minhas principais apostas? Isso aqui é o que tem que dominar, isso aqui é o que tem que nortear os meus conteúdos, né? Se eu trabalho em uma marca onde ela é a verdadeira essência de jeanswear, como é que eu não vou saber tudo sobre o jeans, né? Matéria-prima, lavagem, modelagem, só que muito mais do que isso, que são características, eu ensinar como usar, truques de estilo, para minha cliente que é mais fashionista, né? Como que ela pode usar de uma forma diferente, ou para minha cliente que é mais sofisticada e não cogita quase usar jeans, como que eu ensino ela a usar jeans e ficar elegante tanto quanto outra matéria-prima, né? Então, aqui é para vocês entenderem que os nossos conteúdos, é um vídeo esse daqui, ele precisa ser primordialmente pensado em cima do que a gente entrega de valor como marca para as nossas clientes, porque senão realmente vai ser aquele fluxo que eu ouço de alguns. Ah, eu fiz live, mas não deu certo. Ah, eu faço conteúdo, mas não dá engajamento. Sim, porque não está entregando ali os nossos códigos de valor de uma forma atrativa para as nossas clientes, tá? E aí, para fechar esse bloco, só reforçando isso aqui, eu até já trouxe um dos conteúdos que eu fiz no início do ano, geral para todo mundo, sobre o ciclo de vida das tendências, tá? Porque é o nosso principal problema hoje, quando a gente fala de conseguir fazer o time de vendas entender que nem tudo serve para a gente, mesmo que esteja engajando muito, que isso não gera venda. É um esforço que é legal, muitas vezes, a gente acompanhar uma música, uma trend, tem muitas que vai fazer sentido e vai alavancar os nossos resultados de engajamento, que sim, é muito importante, mas, de novo, o varejo ele é muito árduo para a gente ficar investindo e ficar, né, usando balas que não vão funcionar. A gente precisa ser mais estratégico. E uma armadilha da criação de conteúdo que eu já antecipo para vocês, né, principalmente para quem já entende se ter o perfil, é que ele trabalha muito com o nosso ego. Então, às vezes, a gente vê uma tendência que tem uma música legal, que a gente gosta, que a gente vê que a gente vai se sair, né, interessante naquele vídeo, naquela tendência, e a gente quer a todo custo pensar. Só que quando a gente coloca de forma racional, você sai daquele flow, da emoção, porque eu amei essa trend, meu Deus, e etc., vocês entendem que para negócio não faz sentido, tá? Então, eu até trouxe essa pesquisa aqui, o ciclo de vida das tendências diminui drasticamente, o que é virar hoje pode ser esquecido amanhã, e vocês que acompanham o TikTok, acompanham o Instagram, veem isso. Tem aí tendências que bombam uma semana, foi, no terceiro dia vocês não aguentam ver mais, e aí depois disso acabou, todo mundo fez e acabou. Quando a gente vai olhar para negócio, marcas, lojas que engatam nesse flow, vocês vão ver na prática o resultado é praticamente zero, tá? A gente tem visualização, tem engajamento, tem o ha-ha-ha, até trouxe aqui como exemplo, mas, né, eu sei que não é o caso das nossas lojas, mas trouxe aqui para vocês que com certeza vocês devem ter visto esse tipo de conteúdo, porque foi extremamente viral, muitas lojas, né, embarcaram nessa onda, mas acho que vocês vão entender um pouco. Meu Deus, tem uma moça caída aqui no chão, deixa eu ver o que aconteceu, nossa. Fui derrubada pela enxurrada de novidades da ordem de Paris. Corre aí, garantiu o seu. Gente, eu sei que é até meio drástico, meio, assim, demais, né? Não é a nossa realidade, mas é só para vocês entenderem, porque foi um dos tipos de conteúdo que a gente mais viu nas redes sociais de vários segmentos, não só de moto, mas de eletrodoméstico, enfim, de tudo, tá? Entrando na parte de vendas online através da criação de conteúdo de fato. Algumas motivações rapidamente, porque isso aqui nós vamos aprofundar no próximo módulo, né? A gente vai construir a segunda trilha, agora saindo da introdução, indo para a segunda trilha, focada em código, vendas de código de vendedor. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Que é mais um canal de venda que vocês não utilizam, muitos não utilizam, muitos já utilizam, porque a gente vê nos resultados, relatórios financeiros, tem utilizado, e a gente precisa potencializar, tá? Porque existe aí todo um canal, uma estratégia que a gente vê que tem pessoas vendendo, mas vendendo assim, porque a cliente chegou na loja, não tinha o produto, e daí ofereceu o código, mas não tem um esforço de venda para gerar essa receita extra, tanto para a loja,
quanto para o gerente, quanto para o vendedor, tá? Então, nos próximos módulos, até eu quero que vocês fiquem tranquilos quando a gente fala de código de vendedor, que eu vou trazer a parte estratégica de como a gente potencializar e a parte operacional também, junto com o Wellington, que é o profissional, o gerente que cuida da digitalização hoje da MC. Ele vai estar comigo, inclusive, para trazer a parte operacional, que é como vocês monitoram essas vendas aí para os gerentes e franqueados, né, que estão assistindo a parte do comissionamento, para quem ainda tem dúvida, né, o app que nós já temos, estamos testando em uma das lojas agora, como que vocês vão utilizar para acompanhar essas vendas. Então, tudo isso vai vir depois, tá? Mas aqui é importante a gente entender algumas motivações do porquê da criação de conteúdo e essa mesma base vai usar depois para divulgar os códigos de vendedor, tá? Clientes ativos, para aumentar a recorrência, aumentar a fidelização. Quando a gente prospecta o cliente ali e fica mandando novidades fora em casa, coaching em casa só pelo WhatsApp, a retenção desse cliente é muito menor. De novo, não é porque o cliente não quer nos dar atenção. Eu mesmo estou com um monte de mensagem parada aqui no meu celular, que eu até abri, porque tenho um vício de abrir as mensagens, mas que eu não reajo, não tenho, não é a prioridade dentro da escala do que eu tenho. Mas a mesma velocidade em que eu vejo essas mensagens, eu também vejo stories. Eu vejo Reels que muitas vezes me conectam muito mais, envio para o direct para alguma amiga e tudo mais. Então, aqui é uma oportunidade de vocês trabalharem melhor os clientes ativos que vocês têm, tá? E isso aqui precisa ser levado muito a sério. Vocês, gerentes, a gente vai até falar sobre isso no treinamento dos próximos módulos gerenciais. Se vocês fazerem a conta do ano passado, porque a gente calcula a porcentagem de clientes convertidos, né? A gente não calcula a porcentagem de clientes que a gente tinha ativo versus o que ficou inativo. E quando vocês olham isso, dentro de um período curto, de 6 meses, 12, é assustador. E aqui entra um porquê vocês precisam ter uma estratégia para continuar ativo ali por mais tempo a base que vocês têm, até vir os novos. A gente sabe que nem todo mundo vai ficar, uma hora o cliente migra, né, mais para uma marca do que para outra e tudo mais, e não tá tudo bem, não ia falar que tá tudo bem, não tá tudo bem, mas a gente pode minimizar isso e postergar isso, tá? Trabalhar clientes inativos. A gente tem aí uma grande carteira de clientes inativos em todas as marcas, todas sempre vai ter, tá? E a principal estratégia hoje que o mercado também acaba utilizando é voucher para cliente retornar, e a gente sabe que às vezes não é sobre isso, porque não foi por conta de valor que a cliente deixou a loja. Muitas tentam mensagem, né, ali convidando, o vendedor novo tenta trazer e etc. A cliente não reage, tá? Por quê? Ela já não tem mais conexão com a loja, ela já não tem mais conexão com aquele espaço, ela está 1 ano sem visitar a operação de vocês. Inclusive, trocou a equipe, é um vendedor novo que está prospectando uma cliente nativa que ela nem sabe quem é. Então, não é pelo WhatsApp, ali, simplesmente, claro que pode acontecer, né? Poxa, eu estou fazendo uma ação esse mês, Paty, que eu vou dar um cashback para as clientes nativas. Pode dar resultado, é uma boa estratégia ainda, mas ela não é o suficiente quando a gente precisa acelerar o número de clientes atendidos, tá? Então, aqui as redes sociais, quando a gente fala de conseguir também ativar esses clientes, ao invés, por exemplo, de vocês ficarem mandando ali os conteúdos de as mensagens pelo WhatsApp, vocês distribuírem para essas clientes com mais leveza e menos pressão os conteúdos que vocês estão fazendo sobre a loja também, né? Olha, Paty, eu sei que faz algum tempo que você não vem na loja, né? Mas eu gostaria muito que você, pelo menos, nos acompanhasse nas redes sociais, porque ali eu estou postando várias dicas, eu tenho certeza que você vai gostar. É uma abordagem muito mais leve do que olá, né? Estamos sentindo a sua falta. A cliente, ela não cai mais nisso, gente. Então, aqui, quando a gente fala de rede social, é realmente estratégia, tá? New buyers, que são basicamente os clientes novos, né? E principalmente aqueles clientes novos que moram em outro estado ou regiões distantes. Quem nunca aí, né? Pessoal de Balneário Camboriú, não sei se tem alguém de Florianópolis, né? Pessoal aí das cidades turísticas que tem esse perfil de atender aquele cliente turista que vem e compra horrores, 10, 15, 20 mil, faz aquela venda do dia e nunca mais volta, porque ele é de outra cidade, ele está de passagem, e a única estratégia que a loja tem de continuar acompanhando esse cliente é com pós-venda pelo WhatsApp. É lógico que não vai funcionar, enquanto o vendedor poderia estar ali, né, se relacionando com ele através das redes sociais, porque o cliente saiu da sua loja, mas ele não saiu do Instagram dele, né, vendendo pelo código de vendedor durante os próximos 11 meses, enquanto ele não retorna na cidade, né, seja passeio, enfim, seja como turista novamente, e a gente não tem uma estratégia para isso, tá? Novos clientes.
não tem uma forma de prospectar. Até quando a gente faz os coquetéis na loja, né? Eu sei que pode aparecer um ou cliente novo, final de ano, as datas mais sazonais sempre são oportunidades para vir clientes novos, mas a gente não pode depender, né, de datas sazonais. A ideia é que a gente consiga ter uma constância de entrega de resultado. E para isso, a gente sabe da importância de estar colocando novos clientes na base para a gente continuar crescendo. Os gerentes que estão aqui comigo talvez lembrem do treinamento gerencial anterior, onde eu falei, não adianta aumentar a meta de sellout e daí com isso aumentar a compra de estoque e não tem estratégia para aumento de base de clientes. E hoje, quando a gente fala de redes sociais, essa é uma das formas, como por exemplo o Reels, que eu já mostrei para vocês no módulo 1, se eu não me engano, acho que foi no módulo 1. O Reels dentro do Instagram é a principal ferramenta para alcance de clientes novos, porque ele é a única ferramenta que quando você posta um vídeo, ele alcança para pessoas que não conhecem você, que não seguem você, né? Ele consegue furar a bolha se o seu conteúdo ele for bom. Vocês mesmos ali, quando estão rolando Reels, devem ver um monte de Reels de página que vocês nem sonhavam que existiam. Quantas delas vocês começaram a seguir e acompanhar, né? Então, só para vocês entenderem um pouco sobre essas oportunidades. E aí, de forma fechada, né? O como que eu já até antecipei, a criação de conteúdo personalizada para o momento do consumidor, os vídeos, daí sim, né? Que a gente usa as ferramentas de um vídeo patrocinado em regiões estratégicas, com o código de vendedor, de preferência, né? Junto, a gente vai falar muito sobre isso, mas de qualquer forma, os conteúdos patrocinados em regiões estratégicas seria uma base que vocês deveriam já estar usando todos os meses, não é nem ação nova, é todos os meses, isso é lei, né? Tem que estar aqui. Só que, de novo, não adianta patrocinar um conteúdo ruim, um conteúdo que ele não vai engajar, o conteúdo que ele é só do que vocês receberam do catálogo, que a gente sabe que muitas vezes não conectam da mesma forma que um conteúdo feito por vocês, principalmente vocês, gerentes da loja, né? Que são o rosto ali da loja. Então, só para a gente ter um pouco mais de clareza, tá? Agora, gente, a gente vai só trazer aqui alguns exemplos, porque eu considero que a gente conseguiu, acho que depois eu quero o feedback de vocês de forma ativa, tá? Rapidamente. A gente conseguiu passar ali um pouco sobre como ter um pouco mais de consciência e estratégia, né, em relação ao digital, falando de rede social, e isso que eu estou trazendo mais no Instagram, para que a gente não seja muito extenso, né? Depois a gente vai fazer um módulo só de TikTok e outras plataformas. Agora, a gente vai analisar só alguns formatos rapidamente para a gente começar a ter ideias, né, de como criar. São simples, são básicos e até meio óbvios, mas eu sou do cumprimento daquela frase de que o óbvio precisa ser dito, tá? Então, a gente vai olhar algumas oportunidades e que as próprias lojas, porque eu olho algumas franquias e não trabalha, todo dia a mesma coisa. Eu olho, eu já nem olho algumas porque eu já sei o que vai ser. É a foto do catálogo novo que foi mandado da semana pelo marketing, que tem que ter, é o primeiro conteúdo que tem que ser postado, porque ele é o que dita ali a comunicação da semana, mas depois disso, eu, vendedor, eu, gerente, tenho que desdobrar essa comunicação de forma mais humanizada para a minha cliente, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de stories, eu trouxe Reels aqui para vocês, tá? A gente tem algumas formas de trabalhar de forma leve, até mesmo mais estratégicas. Uma delas, que eu vejo pouco usar e que é óbvia, mas que é pouco usada, são as enquetes. Eu até coloquei aqui algumas referências do que eu já vi sendo feito, coloquei mais da Fórum, porque ali eu já tinha alguns stories que consegui baixar, tá? Mas eu sei que tem algumas lojas da Coach que fazem isso muito bem também, e a ideia é a gente potencializar. Então, as enquetes, gente, não é bonitinho só para cliente postar. A enquete é aquela segunda-feira que vocês querem começar tendo motivo para falar com as clientes. Vocês não vão chamar a cliente no direct e dizer, olá, Patrícia, tudo bem? Hoje eu vim aqui te mostrar. Não vai. Da mesma forma que eu acho ser invasivo no WhatsApp, mas os stories, ele te dá uma oportunidade de você fazer a cliente se movimentar primeiro, antes de você entrar em contato com ela. Como? As enquetes é uma delas. Uma vez que você fez uma enquete despretensiosa, gente, porque o segredo da venda, e eu vou fazer um treinamento de vendas para vocês só sobre isso, é vocês conseguirem ter em cada passo o pilar de ser despretensiosos, porque é isso que trava ou neutraliza a mente da cliente de vocês. Quando vocês têm um comportamento que ela sabe, né, que assim é nítido, que só é para vender, não tem ali uma transação para se relacionar, você já repele a cliente. E aqui nos stories, quando a gente fala de enquete,
É uma das formas mais leves, de forma despretensiosa, vocês fazerem a cliente dar o primeiro passo. Ali eu trouxe o exemplo, né? A primeira, e qual o seu mood? Né? Regata mais short jeans, vestido longo e leve. Tem clientes que numa segunda-feira, ou até num domingo tedioso, né? Um dia ali, ela para votar de forma despretensiosa, até um vício, né? Eu sou aquela que eu adoro votar em tudo. Nem é para mim, eu tô votando, entendeu? Já quero um look, né? Qual o seu favorito? Eu olho ali, é sem compromisso. Eu tô sinalizando que o meu favorito é o número 2, ali de vermelho, maravilhosa, né? E o que quer dizer isso, dar o primeiro passo? Uma vez que a cliente voltou na sua enquete, é lógico que você tem porta aberta para chegar e dizer: Paty, que legal, eu vi que você votou na minha enquete, né, que você adorou ali, pelo que eu vi, foi o teu preferido, né, pelo que você votou. Eu quero te perguntar se eu posso te mandar outras opções semelhantes dessas cores, desse shape, desse modelo e tudo mais. Gente, essa abordagem é uma das principais formas de vocês realmente se posicionarem, não como alguém que estão desesperados por venda, mas alguém que realmente é profissional, né? Eu não estou aqui invadindo o seu Instagram, não. Eu fiz uma estratégia, eu postei uns stories, eu coloquei aqui uma enquete, você votou e eu estou interagindo com você relacionado ao que você votou. Inclusive, é de bom tom. Cada vez que a cliente faz um movimento, ela curte uma foto, né? Ela manda um foguinho, ou qualquer movimento simples que ela faça, que eu seja sempre a última palavra, que eu consiga responder a ela em tempo real, né? Meninas, Coloquei aqui olha, também um estilo de esse provador muito conjunto, que simples, coisa né? mais Que é linda, aquele não tava dando momento nada. quando o produto chega na loja de Na hora que eu vocês e provei, vocês eu começam a amei. passar e provar. Por Gente, que o não já top fica mostrar de super antemão para as clientes nos estruturado. stories, né? Para Aqui vocês, não dá pra ver, ele vendedores tem que estão aqui, ó, aí a como se meia fosse hora, uma 40, faixa, uma então ele hora na estrutura vez, super sem bem. entrar Tem ninguém, esse poderia estar detalhe fazendo atrás isso. de Isso aqui, quando eu zíper, falo ó. que é rotina de Ele vendas, com é fecho sobre em isso que eu quero zíper. dizer, tá? Reels, vocês que trabalham com coach em casa, fora em casa, né? Se tiver outras marcas aqui, deve trabalhar com o mesmo modelo, obviamente. A gente tem ali o nosso processo de consignado, obviamente, de forma exclusiva, eu sei, né? Para clientes que têm todo o processo de compra, de frequência de compra, de confiabilidade, cadastro, etc. Mas isso não impede de a gente divulgar o nosso serviço exclusivo para que ele seja desejo de clientes que ainda não são aderentes desse processo, né? De coaching em casa, de fora em casa. E a gente não faz isso. A gente não vê, eu até vejo algumas lojas, eu vi a coach aqui de Itajaí, acho que Balneário também fazendo, né, fazendo stories, né, preparando a mala, já recebeu o teu coach em casa, etc. Isso já é muito legal, mas a gente precisa potencializar isso, né? Até trouxe aqui algumas referências, né? A gente começar a divulgar mais esse processo, como que é a montagem que vocês fazem, né? Como que é todo esse carinho envolvido, claro que com poder estético muito grande, né, gente? Porque não adianta nada mostrar um coach em casa sendo feito com as peças amassadas, num cenário ruim, com uma iluminação ruim, com a seda meio estranha, né? Parece que ela foi reutilizada. Eu tô falando isso porque, de novo, o óbvio precisa ser dito, tá? Sem um enxoval padrão, ou seja, sem encantamento nenhum. Aí, nesse caso, não adianta, de fato, divulgar, tá? Mas aqui, quando a gente fala de potencializar, de a cliente perguntar, mas como é que eu faço para receber, então? E vocês saírem dessa postura de estar todos os dias, né? Que tem que ter a meta, mas tem vendedor que tem ali a meta de envio de 20, sei lá, né? Mensagens para fora em casa, para converter X, e fica naquela postura de oferecer. A criação de conteúdo e o posicionamento das redes sociais é para vocês inverterem esse jogo, é para vocês transformarem esse nosso produto, que realmente é desejo, receber uma mala da coach, da Fórum em casa, é vocês transformarem isso em desejo. Vocês não têm que ter uma meta árdua para prospectar e para enviar. Claro que tem que ter ali e tudo mais, mas, né, o esforço disso ele tem que ser muito menor, já tem que ser desejo. Só que nada é desejo se eu não sei que existe, né? Se as clientes que sabem que existe, é só aquelas que eu ofereço exclusivamente pelo WhatsApp. Aqui a gente não vai oferecer pelas redes sociais, né? Como se fosse para todo mundo, não. Mas eu vou divulgar, eu preparando para uma cliente exclusiva, eu vou mostrar uma cliente, né, recebendo em casa. Até coloquei aqui a referência de Rio Verde também. A primeira era de Teresina, pessoal, tudo a bem segunda com de vocês? Rio Eu sou Verde, a Ana, aqui de da ela Fórum Rio divulgando ali, Verde, né, a e nós montagem estamos que ela na estava semana fazendo Make para a Fit cliente aqui da dela. loja. Gente, isso Estamos aqui na semana é do... um tipo de conteúdo que vocês usam para Reels, usa para Stories também, assim como aqui eu coloquei acho que não foi aqui.
Por exemplo, vocês Olá, ouvem o pessoal, áudio? Me tudo bem confirmem com vocês? joinha. Eu sou a Ana, aqui da Fórum Rio Verde, e nós estamos na semana Make Me confirmem Fit com aqui da joinha, por loja. favor. Estamos na semana do Tá. Aqui, por exemplo, o Everton de Presidente Prudente, né? Com o cliente dele real, que isso aqui é um outro tipo de conteúdo extremamente orgânico e poderoso que vocês podem fazer, uma vez que vocês têm conexão com o cliente, né? Tem essa proximidade e também um pouco de estratégia. Não custa separar ali os top 5 clientes que vocês têm intimidade, que é uma cliente que está há anos na loja, e sugerir para ela, né, se pode ser gravado, se pode fazer um conteúdo junto, etc., para potencializar a autoridade de vocês nas redes sociais, porque não existe nada mais poderoso para que as clientes começem a seguir vocês. E quando eu falo seguir, não é seguir lá no Instagram, é seguir, é acompanhar diariamente, é vocês trazerem prova social do quanto vocês são bons, queridos, né, do quanto que vocês têm de fato ali os clientes. Se a cliente X não quis o Fora em Casa, beleza, você está fazendo Fora em Casa para muitos outros clientes que entendem isso como um serviço exclusivo e desejo, tá? Então, aqui são só para a gente ter um pouco mais de ideias de como potencializar. Já falei também, aqui é o Thiago de Jaraguá do Sul, gerente ali da loja. Ele fez dentro da loja dele mesmo um conteúdo de um Get Ready With Me, que é basicamente um arrume-se comigo dentro da loja. Simples, gente. Trouxe ali, já estava ali com a base, né, ali a calça, colocou a camisa e ficou um efeito super legal ali, diferente para as clientes, tá? Aqui, Oi, pessoal, eu sou a Cassandra de Cassandra, gerente aqui da Fórum. onde ela trazendo para aplicou ali, já de forma mais uma antecipada, mas eu novidade. trouxe A esse nossa conteúdo para coleção vocês Orla. agora. Vem comigo conferir. Uma das estratégias de vocês levarem a loja de Então, vocês vamos começar com a através nossa das mesa redes de sociais. entrada. Assim Toda que vocês semana, chegarem aqui na loja, vocês já vão ver organizam a algumas loja, opções. A muda a nossa estratégia do coleção VM, Orla. né? Mesas coleção lindas, Orla vitrine e Verão tudo mais, 2025 e espera a cliente passar na frente para ver, né? Perdendo todo o trabalho ali, porque claro que funciona, mas o número que vocês poderiam impactar de clientes vendo a loja de vocês semanalmente atualizada seria muito maior se essa loja estivesse sendo exposta através dos Reels e dos Stories, tá? Oi, Então, pessoal. aqui, só algumas estratégias para que vocês tenham um pouco mais de ideia de como trabalhar. Essa aqui eu já mostrei até nos módulos anteriores, mas eu resolvi repetir, porque aqui envolve vários conteúdos que não tem aquele efeito de eu precisar falar da câmera, mas tem ali uma exigência de eu trazer uma produção atrativa, né, de trazer uma produção dentro de uma trilha interessante, um cenário legal, com criatividade. Aqui esse outro eu resgatei novamente para vocês, porque quando a gente fala de venda online, principalmente código de vendedor, que é o que a gente vai falar muito aqui nos próximos módulos, aqui é uma forma, né? A gente sabe que o código de vendedor é para quê? Para eu vender com o estoque do site, para eu vender pelo site. Só que a principal objeção de dúvida quando uma cliente vai comprar algo pelo site é como que eu uso, né? Esse tecido é leve, não é leve, é mais pesado, como que é realmente o caimento e etc. E ali vocês trazendo um conteúdo mais associativo em relação ao que tem no site, ao que vocês têm na loja, muitas vezes, né? Porque bate, muitas peças vocês não vão ter, mas muitas peças vocês têm, é uma das formas. E aqui o conteúdo para quem, né, de novo, é básico, não quero aparecer, mas não quero deixar de postar e quero criar um certo desejo, tem várias formas simples, né, de trazer. Uma delas é realmente explorando os vários espaços bonitos que vocês têm dentro da loja, né, um canto de uma arara legal, né, às vezes até a própria vitrine, a própria sacola da loja, né, aquele processo de passar o cheirinho, que a gente sabe ali quando a cliente abre a seda e tudo mais. Então, são várias formas simples, mas que a gente começa a colocar como ferramentas para não ter desculpa de como começar, tá? E aí, quando a gente fala, obviamente, de beleza, Paty, eu entendi, achei muito bacana, quero criar meu conteúdo, mas não sei como organizar, porque é difícil pra caramba todos os dias eu chegar na loja e ficar pensando no que fazer. Esse chegar todos os dias na loja e pensar no que fazer é para quem não tem, de fato, na rotina de vendas a construção da jornada do conteúdo, porque uma vez que você tem, você adota o método de planejamento, que é muito simples, né, gente? Vocês, gerentes, principalmente, quando estão planejando o mês da loja ali, você já tem, né, os supervisores de vocês mandam qual é o calendário, o que vai entrar na primeira semana de produto, de campanha, na segunda, na terceira, o que vai ser o lançamento, o que vai ser no meio, o que vai ser no final, vocês têm
toda essa timeline. Uma vez que eu tenho o que eu sei que vai acontecer, eu coloco isso em forma de planejamento, né? Alinhamento dos conteúdos todos alinhados com o calendário do momento da coleção. Essa é uma das principais estratégias, porque eu vejo ainda muito vendedor fazendo conteúdo, sei lá, tô falando de alfaiataria e nessa semana o tema é jeans. Nessa semana o tema é jeans e eu tô falando sobre jersey. Não tem nenhum problema eu encaixar ali, mas eu preciso, por uma questão estratégica, para fortalecer a comunicação. Se o oficial está comunicando, se a influenciadora Silvia Braz está comunicando, né? Se todas as vitrines estão comunicando, por que que eu, vendedor, vou ficar aqui isolado falando outra coisa na rede social, né? Então, o planejamento começa por aí. A ideia, né? A geração dos temas, o objetivo de cada conteúdo. Ah, esse objetivo aqui de jeans, vou trazer aqui sobre bases. Esse outro eu vou, né, para clientes assim, né? Vou pegar clientes mais, quero falar nesse trilha de conteúdo com clientes novos, né? E vou fazer em formato Reels para alcançar esses clientes, apresentar a marca, né? Qual que vai ser a minha ideia? Quais que vão ser os formatos? Desculpa, passou aqui antes. A produção do conteúdo em si. A gente não é produtor de moda, a gente não, né, não trabalha com isso. A loja, ela não é um estúdio, mas a gente precisa, quando for montar um conteúdo, tratar como se fosse. Porque não adianta nada eu ter um planejamento lindo, um conteúdo lindo, e num espaço que eu não organizei, que eu não pensei, o cenário, às vezes pode sair um pouco da loja, vai para um café, vai para um lugar bonito no shopping, muitas lojas têm isso e acabam não explorando, tá? Essa revisão também que eu coloquei aqui, junto com o gerente, não façam sozinhos, né? E gerentes, não deixem os seus vendedores fazerem sozinho, gravar lá todo o conteúdo para depois você ver que tinha uma palavra errada, ou o nome da coleção, ou o nome da base, principalmente vendedores que são novos. Eu falo isso porque quanto conteúdo que eu pego falando o nome errado, às vezes da coleção, às vezes vendedor novo, o próprio nome da marca, né? Então, são coisas básicas, mas que isso tudo acontece por falta de um processo de planejamento pautado em revisão, em acompanhamento, tá? A veiculação, a forma que vocês vão postar e compartilhar isso, né? Esses conteúdos não é só para rede social, essa é uma forma de vocês deixarem mais leve a prospecção lá do WhatsApp. Então, criou o conteúdo, postou nas redes sociais, não acabou por ali. Esse mesmo conteúdo, vocês vão compartilhar o link dele para os seus clientes ali do WhatsApp, né? Para que eles acompanhem esses conteúdos, para que quem não segue você comece a seguir. Quantos clientes vocês têm ali um CRM de 200 mil clientes para fazer? E para nenhum deles vocês enviam o link, né, do Instagram. Eu sei que tem lojas que fazem, mas muitas não fazem. E daí, com isso, a gente poderia estar crescendo a base de seguidores, engajando o cliente num canal onde a gente está ativo todos os dias por meio dos stories e a gente deixa ele lá recebendo só a mensagem chata do WhatsApp, tá? E a mensuração, de novo, aqui a criação de conteúdo não é para a gente alcançar seguidores de forma, né, com vaidade. Não é nem só sobre, falei isso no primeiro módulo, né? Ser blogueiro ou ser influencer digital. Que bom se vocês forem, né? Mas não é sobre isso e não precisa ser. Aqui a gente está falando de criação de conteúdo para venda. Então não existe a gente criar um conteúdo, né? Fazer todo esse esforço e não mensurar se deu ou não um resultado para a gente entender o que que os nossos clientes gostam mais de ver, o que que dá resultado, né? Para a gente começar a mudar constantemente, tá? E aí, recapitulando a jornada de venda dos nossos clientes, quando a gente fala de como eles compram, né? Primeiro e principal é a busca por inspiração, não é mais aquela linha linear da jornada de vendas, então se começa por inspiração. Por isso, a necessidade de vocês criarem conteúdos mais alinhados com os códigos da marca, com uma estética legal, com todo esse cuidado que eu passei aqui, né? A exploração é a forma que eles navegam hoje para encontrar os produtos, né? Então, hoje no digital é o papel de vocês anteciparem essa procura, facilitar essa exploração por meio da antecipação de tendências, né? Enviar, quando eu falo catálogos personalizados, não é enviar o catálogo, não, né? É realmente enviar esses produtos disponíveis de uma forma mais atrativa. A fidelização que começa, né, a ser mais potente quando vocês têm essa estratégia de fato de integrar esses clientes nas redes sociais, conectá-los ali à sua base de fato, para acompanhar esse ciclo de fidelização de forma mais consistente, tá? E deixa eu só tirar aqui do meio.
E a decisão de compra, tá, gente? Que vem muito com esse fator de prova social. Quanto mais eu vejo um vendedor, uma loja, né, de uma franquia, onde os clientes comentam, engajam, tem sempre stories de cliente com sacola, foto de vendedor feliz, vendendo, etc. Isso é prova social. E eu gosto de comprar onde as coisas acontecem. Eu não gosto de comprar onde eu não vejo venda, onde eu não vejo cliente, onde eu não vejo movimento. E a forma de eu estar, né, postando nas redes sociais todo o sucesso que acontece na minha loja, e esse sucesso é um cliente comprando, é um cliente recebendo uma coach em casa, é um cliente falando, de repente, né, alinhado com vocês em relação à experiência dele do lançamento da coleção, o que ele achou das primeiras peças, enfim, são tantas coisas que vocês podem usar para construir autoridade, e a gente acaba não usando e não entendendo por que a base de novos clientes ou a frequência não acontece, tá? O óbvio precisa ser dito. Não adianta nada ter todo um link, um processo de vendas no digital brilhante, onde as clientes, poxa, fazem ali o que a gente precisa que elas façam, que é tomar a decisão de compra, e não ter uma estrutura simples, né, e prática, objetiva de pagamento, para conseguir adquirir esse produto online, né? Se for o caso, a gente sabe que a rede social não é só para compra direta online, ela é para a gente conseguir trazer essa cliente, né, fazer ali as primeiras etapas da venda, fazer com que ela nos olhe para que seja comprando depois pelo Fora em Casa ou loja, né, tá tudo certo, mas muitas vão querer comprar online, ela viu online, ela vai continuar querendo concluir essa compra online, e muitas lojas ainda empacam nesse processo porque não tem a parte operacional construída, tá? Então, quem não tem é hora de realmente revisar, quem tem, revisa também, e acompanhamento de entrega, tá? Um dos maiores defeitos assim que a gente tem no processo operacional de venda online é a gente conseguir muitas vezes até fazer o processo todo bonitinho até a venda e a gente para por aí. A venda online ela precisa de um acompanhamento da mesma forma e até mais, na verdade, né? Ali depois que a cliente compra e recebe esse produto, tá, gente? Que é o que eu falo do ciclo de venda completo. E para a gente finalizar, antes que a gente, porque eu sei, conversando assim com uma galera, não só falando de coach, de fórum, né, mas falando com a galera geral de varejo, uma das maiores dificuldades, principalmente de vendedor, para começar, é ficar confundindo as coisas. De novo, não é sobre ser blogueiro, não é sobre ser influenciador, é sobre ter aqui uma estratégia para potencializar as vendas. Então, quando a gente fala sobre isso, é para a gente não cair na vaidade, né, de se frustrar, mas, poxa, eu vou começar, Paty, eu tenho aqui 30 seguidores, 23 seguidores, até como quando começou aqui algumas meninas do Fora Squad, né, com os seus clientes, tem aqui 50 seguidores, é isso aí mesmo. A gente está falando de cliente, a gente não está falando de seguidor apenas, né? Então, a ideia é que vocês construam uma base qualitativa e não quantitativa. É claro que é natural que com um bom trabalho, né, as pessoas vão começar a seguir vocês e clientes novos e que isso realmente seja quantitativo e qualitativo. Mas aqui é para vocês refletirem. Quem é que tem, de fato, na ponta da mão hoje, 200 clientes? Né, que possa dizer, poxa, esses clientes são engajados comigo. E quando a gente olha lá para o Instagram, a gente pensa que é um número pouco. Se a gente pensa que são 200 clientes engajados comigo, isso não é pouco, tá, gente? Isso é o que a maioria das pessoas, nem muita loja sozinha tem, tá? Então, opa, foi. Aqui, só para quem quer começar, quem ainda não começou, eu já vi alguns perfis novos aí, de algumas marcas, para a gente lembrar, né, algumas bases para construir o perfil de vendedor, que é o que nós vamos nos aprofundar, inclusive com enxoval, para quem não tem, de abertura. Quando eu falo enxoval de abertura, são alguns materiais gráficos, tá? Mas aqui, para quem já está começando, e de novo, para que vocês comecem certo, algumas orientações básicas, que depois, provavelmente, para quem não tem, vai ser mais padrão para fórum, como a gente tem ali o Fora Squad, já mas eu sei que na própria fórum, muito vendedor, já olhei, principalmente os novos, entraram fazendo perfil de uma forma meio longe da orientação, tá? Então, quando a gente fala de perfil de vendedor, começando certo, se vocês forem criar, quem não tem, e quem já tem, revisar e criar certo, a foto de perfil, revisem, precisa ser, até coloquei ali padrão como exemplo, mas é só uma referência, né? Precisa ser num ambiente que as pessoas reconheçam vocês num ambiente profissional. Não adianta ser uma foto muito pessoal, como eu coloquei no exemplo do módulo 2, no churrasco da família, né?
né, com um amigo, um avatar, que a pessoa ela não tem nem um código de confiança, né? Principalmente se tratando do espaço online, onde as pessoas são tão desconfiadas. O arroba da loja onde vocês pertencem, né? Não dá para ter um perfil de moda se vocês hoje trabalham na Fórum Coach Itajaí, precisa estar ali sinalizado. Se a cliente quiser checar o perfil oficial regional ali, ela vai checar, né? Texto com seu diferencial de proposta de valor. Lá do primeiro slide que eu coloquei para vocês, qual que é a proposta de valor que vocês têm, né? O que vocês prometem, né? Como que as clientes podem ver vocês, o que vocês entregam? Então, isso precisa estar muito claro. Ali eu coloquei o exemplo, ajudo você a construir um guarda-roupa inteligente. Poxa, ele está prometendo isso. Agora eu vou aqui entrar em contato, ver se ele vai me entregar toda essa consultoria, né? Exibir o código de vendedor. Vocês que não têm o código, peçam, porque, de novo, a gente vai trabalhar muito forte com isso nos próximos módulos, sim, tá? E aí, quem não tem vai ficar para trás. Utilizar padrão de comunicação conforme exemplo. O padrão é um enxoval, como ali Coach, outras marcas não tem. Depois a gente vou construir ali para a gente conseguir utilizar, mas aqui é basicamente só para vocês começarem certo, né? Na bio, a gente sabe que tem ali como colocar o link, então aqui eu coloquei o link, vocês podem disponibilizar os próprios materiais que vocês recebem aí de marketing, né? Que são os catálogos, tem o link de WhatsApp de vocês, que são as comunicações de campanha, enfim, tudo isso vocês podem deixar no próprio perfil de vocês. Uma das formas de fazer isso é através do Linktree, que para quem não conhece, depois eu vou fazer alguns módulos só de ferramentas básicas simples para vocês aprenderem a configurar quem não sabe, mas é muito intuitivo, qualquer pesquisa no Google ali de como configurar, né, o Linktree é um dos links para deixar na bio com tudo que vocês precisam de enxoval para as clientes de vocês, tranquilo de configurar, tá? Mas o importante é que vocês entendam que, para quem vai criar o perfil de vendedor, ele seja realmente um canal de apresentação completo, né? Então, tem que ter o WhatsApp de vocês, tem que ter a link ali dos treinamentos, dos catálogos, né? Para as clientes acompanharem, se quiser, e para ser mais completo, tá? Próxima aula, a gente vai falar sobre fluxo de relacionamento omnicanal, tá? Que é mais focado em estratégia e quebra de objeções de vendas pelo WhatsApp, direct e tudo mais. Por enquanto, a gente termina a nossa aula aqui e eu vou parar de compartilhar aqui para conseguir ver vocês todos que estão comigo e coletar alguns feedbacks aqui, pode ser pelo chat ou pode abrir as suas câmeras, tá bom? As suas câmeras não, seus microfones. Rapidamente. Paty, arrasou, acho que foi uma explicação muito boa, bem didático o treinamento e com certeza vai agregar muito a gente aplicando com muita constância todos os dias. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, Vicky. Que bom. A ideia é essa, é ser realmente prático para a gente executar, tá, gente? Inclusive, por isso eu falei, os próximos projetos vai estar presente quem está engajado aí nos módulos, é onde a gente vai começar a colocar em prática e começar a acompanhar o resultado disso também, tá? Alguém mais dividindo comigo? Chat, interações, gente? Eu quero interações aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Tá me Oi, Gi, ouvindo? bom dia, Rondonópolis, sim. Aqui é a Gi, Daniela. Comecei linda agora na você. Coach, estou em treinamento, gostei muito, muito da sua aula, muito explicativa. Você é uma pessoa que tem um falar com uma proeminência maravilhosa, anotei tudo, muito obrigada, espero estar e dar muito bem aqui com a Coach Rondonópolis. Que bom, seja muito bem-vinda, Gi, muito bem-vinda mesmo. Se você não assistiu os outros módulos, depois a gente vê para te mandar, tá? Que eu acho que Já solicitei com a Paty, né? Ela já me enviou, vou passar para ela. Ah, tá. Muito obrigada. Que legal. Imagina. A Carol, treinamento riquíssimo, parabéns. Bom, gente, obrigada. Espero que vocês tenham anotado, tá? Tá tudo muito fresco aqui na minha cabeça, então quando a gente chegar nos projetos mais de execução, né, eu vou resgatar com vocês, vou ver aí quem está aplicando, vou trocar com os supervisores, tá? De novo, a ideia é que eu consiga colaborar com vocês, porque a gente tem um trabalho de varejo que gere resultado, que a gente canse, né, mas canse com gosto, né? Então, é isso.
Um beijo e até mais. Obrigada a todo mundo. Beijo! Beijos.